Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que eu estou aqui na Igreja Redenção e rogo ao Senhor que nessa manhã fale conosco através da sua palavra. Abramos as nossas Bíblias então no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, número 13. Livro dos Salmos, número 13, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando, Senhor, até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários, se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Gostaria de orar mais uma vez, queridos. Mais uma vez, feche os seus olhos e falemos com o Senhor. Deus, é com muito temor e tremor que estamos diante da tua palavra. E te pedimos que o Senhor fale conosco nesta manhã, encarecidamente. Precisamos das tuas palavras para viver. Precisamos dos teus conselhos, ó Deus. Precisamos de ti. Portanto, Senhor, cativa as nossas mentes e corações. Que apesar daquele que fala, a tua palavra poderosa, pela ação do teu Santo Espírito, encoraje, anime o coração descaído. Confronte-nos, corrija-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Para onde você corre quando a angústia toma conta do seu coração? Quais os pensamentos que talvez atormentem o seu coração quando a sensação que domina a sua alma é a ausência total de esperança? Qual é o seu porto seguro no dia mau? No dia da aflição? No dia da angústia? Quando simplesmente os seus planos foram por água abaixo? Quando aquelas coisas que nenhum de nós espera, quando o sofrimento bate a porta, o que você faz? Quando o desalento, a tristeza, o sofrimento está diante de você. Quando a realidade da vida se faz tão dura e difícil, roubando a sua alegria, o seu ânimo, o que você faz? Os nossos irmãos judeus, especificamente o povo de Israel, se utilizava das Escrituras Sagradas para articular a sua dor, a sua aflição, a sua angústia. Estamos diante de uma sessão bem específica do livro dos Salmos.
Eles são conhecidos como os Salmos de Lamentação. Eles cobrem 1/3 de todo o livro dos Salmos. Provavelmente, aproximadamente 55 dos 150 salmos são lamentos levados ao Senhor, diante da dor, diante do sofrimento, diante da aflição, diante de dias incertos, quando a nossa alma é esmagada, quando não temos controle das coisas que irão acontecer, quando de repente recebemos talvez um resultado de um exame que faz com que o chão desapareça. Uma das coisas que é mais surpreendente sobre o livro dos Salmos é o quanto os lamentos são presentes e frequentes. Queridos, existem lamentos individuais, lamentos comunitários. E o povo de Israel lamentava enquanto cultuava a Deus. Eles levavam a sua dor, a sua angústia diante do Senhor para tratar as questões mais profundas da alma. Porque estamos num mundo caído, atingido pelo pecado, pela queda, onde o mal deve ser esperado, porque talvez hoje você viva um momento de realização, de felicidade, de sucesso, mas no mundo caído, absolutamente todas as coisas podem acontecer. Com os filhos de Deus, e o povo de Israel sabia o que fazer quando a angústia e a aflição esmagava a alma. Ali o salmista conduz o povo a dar voz ao seu sofrimento diante de Deus. Eu estou sofrendo, ou isso está doendo demais, eu estou angustiado e aflito. Isto é surpreendente, pois nos ajuda a enxergar que os salmos de lamento não são apenas ocasiões de profundo sofrimento de uma vida em particular ou do povo de Israel, mas eles nos fazem meditar que esta vida é uma vida cheia de sofrimento. Sempre há algo doloroso, tanto em nossos relacionamentos, quanto em nossos empreendimentos. Os salmos mostram isso. Eles nos dão um meio, um ambiente para articular a dor da alma, para tratar de forma profunda. Os salmistas sentiram e expressaram publicamente uma variedade de emoções. Da mágoa, a fúria, de desejo de vingança, a desprezo contra Deus. É confortante saber que não estamos sozinhos quando sofremos com solidão, por exemplo, ou ardemos de raiva e trememos de medo e de pavor pelo que pode nos acontecer. Alguém antes de nós encarou todos estes sentimentos. João Calvino, a respeito dos salmos de lamentação, falava que não há emoção catalogada na experiência humana que não tenha sido retratada e descrita no livro dos Salmos, e mais precisamente nos Salmos de Lamentação. Aqui nós vemos homens e mulheres de carne e osso, como eu e como você, aflitos, angustiados, desesperados, entristecidos, enraivecidos. Eles estão indignados e eles levam essa indignação para quem? Para o Senhor. Eis o ensino da Escritura Sagrada para nós, igreja de hoje, para nós aprendermos ou resgatarmos a forma como o povo de Deus tratava as questões mais profundas da alma, aquela sensação e aquele sentimento que te incomoda, aquela ansiedade que te paralisa.
aquelas incertezas que de fato trazem desconforto a cada dia em nossas vidas. Vivemos em dia assim, não é verdade? Queridos, a divisão do salmo é bem simples. Na sua maioria, os salmos de lamentação têm 3 movimentos. Eles começam com um clamor, um grito de angústia de alguém em sofrimento, em desorientação, em confusão. Eles se movimentam então para uma segunda parte, para uma súplica, uma oração ao Senhor. E por fim, eles normalmente são finalizados com um cântico de confiança inabalável e a certeza da presença pela fé do Senhor Jesus, do Senhor Deus, no meio da vida do seu povo. Esta é a estrutura típica de um salmo de lamentação. Alguns saem dessa estrutura. Vejamos então o primeiro movimento deste salmo de lamento, que se encontra nos versos 1 e 2, ou um grito de angústia. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Queridos, a sensação é que Deus esqueceu dele. E ele está articulando claramente, honestamente, esta sensação. Esquecer-te-ás de mim para sempre? A repetição das palavras até quando, até quando, até quando, até quando, Senhor, nos transmitem que o salmista está em sofrimento, e não simplesmente por uma semana, talvez por anos, clamando ao Senhor, e parece que as coisas não acontecem. Parece que Deus se ausentou da vida dele. Onde está Deus? A realidade é que a angústia, a aflição, desespero, tristeza e luta em seu interior. No primeiro versículo e a primeira parte do segundo versículo, o salmista abre o coração sem rodeios. Ele não traz palavras temperadas, ele simplesmente escancara o coração diretamente ao coração de Deus. Os salmos de lamentação nos ensinam isso. Não há rodeios, não há palavras temperadas, há simplesmente um grito, um brado de alguém que está sofrendo e não aguenta mais. Ele revela de forma honesta os seus pensamentos. Ele não oculta os seus pensamentos diante de Deus. Deus os conhece. Mas o Salmo nos ensina a reverberar, a verbalizar os nossos sentimentos, as nossas emoções diante do Senhor. Os 2 primeiros versículos, ele está em nossa linguagem mais moderna, desabafando, literalmente dando um grito angustiado ao único que pode fazer alguma coisa, falando direto ao coração de Deus. Perceba, ele está sim aflito, angustiado, desesperado, mas ele está levando tudo ao Senhor. Queridos, sinceramente, os primeiros contatos que eu tive ao estudar salmos de lamentação, a minha sensação era que o salmista estava sendo desrespeitoso com o Senhor. Eu não sei se você tem essa sensação, mas orar ao Senhor e dizer: até quando, Senhor? Até quando eu vou falar e parece que o Senhor não está me escutando? Não soa desrespeitoso? Mas, querido, se Ele está diante de nós na Escritura Sagrada e nós cremos que ela é palavra inspirada do Senhor, Deus nos deu este salmo, a palavra,
para que nós possamos tratar a alma diante do Senhor. Eis aqui diante de nós um caminho para tratarmos as questões mais profundas da alma de forma honesta, direta e profunda. As mazelas, aquelas que de fato nos incomodam a cada dia. O encontro entre a alma aflita, sofredora e o seu Criador. É justamente por isso que os salmos de lamentação são vistos como aqueles que nos dão o caminho para fazer a anatomia de todas as partes da alma. Porque o Senhor está permitindo que isso aconteça na minha vida. Até quando eu vou gritar, e o Senhor parece que não está me ouvindo. Eu me sinto abandonado por Ti. Ó Deus, onde está o Senhor quando eu mais precisei de Ti? Porque o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse. Essas articulações são próprias. Porque o salmista está fazendo isto. Isso é próprio. Fazer perguntas honestas e diretas ao Senhor. Há um lugar para esse tipo de oração na minha vida e na sua vida. Porque a palavra de Deus nos dá isso. Não é maravilhoso? O que nós temos diante de nós? A oportunidade de sermos profundamente sinceros, honestos, e externarmos tudo o que está no coração diante de Deus e saber que o Senhor pacientemente, amorosamente nos ouve o nosso grito. As ênfases verbais são contundentes. A ideia é um grito, é um brado diante do Senhor. Vamos à segunda movimentação no livro dos Salmos. No Salmo 13, uma oração, uma súplica ao Senhor, versos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Do clamor, então, angustiado, à oração que convida a Deus para considerar e examinar a vida. Percebam a expressão, Deus meu. Isso dá uma marca bem pessoal. Eis aqui o salmista, em uma oração de súplica, ele acabou de fazer um grito angustiado, mas agora ele está se dirigindo a um Deus grandioso, majestoso, Criador dos céus e da terra, mas ele chama, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. Eu pertenço ao Senhor. Ele está sofrendo, mas ele está expressando a sua fé ao Deus que é o Senhor da vida dele. Há um pedido aqui para iluminar os olhos. Percebam, Deus meu, ilumina-me os olhos. Qual a razão deste pedido? A razão deste pedido, queridos, está fundamentado no fato de que reconhecer em meio às aflições que Deus realmente se importa conosco não é comum. Perceba, quando estamos imersos a uma série de sentimentos, aflições, angústias, é muito difícil crer que Deus está no controle. Não conseguimos entender, não faz lógica, não faz sentido. Portanto, Senhor, ilumina-me os olhos, para que eu possa dar passos de fé, para que a fé me faça estar diante desta neblina densa, escura,
em meio às trevas, mas creia que o Senhor está aqui, que Ele é bondoso e sempre Ele é. Mas é difícil diante do Senhor, porque as minhas sensações e os meus sentimentos me esmagam. Os nossos sentimentos naturalmente nos inclinam na direção oposta ao contentamento e à confiança absoluta. Isto somente é possível pela fé. Somente pela fé. Mas não entendam os sentimentos como inimigos nossos. Os sentimentos aqui, então, são usados como uma porta que nos leva aos pés do Senhor em uma oração de súplica. A ideia do salmista é: use os seus sentimentos e emoções que foram colocados dentro de você e tem um significado que revelam as suas perguntas mais profundas a respeito do seu Criador. Mas em meio a esses sentimentos sufocantes, o salmista pede: ilumina-me os olhos, para que eu creia e me mova diante de tal situação. Pela fé entendemos a providência invisível de Deus. Pela fé os nossos olhos são iluminados e guiados a verem a graça de Deus, mesmo quando ela parece oculta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o salmista está suplicando, dizendo: portanto, ilumina-me os olhos. Assim, sem encontrar esperança em lugar algum, até a capacidade humana é capaz de julgar. Oprimido pela dor, ele declarou que Deus não se importava com ele. No entanto, com essa reclamação, ele afirma que a fé permitiu que ele se levantasse e concluísse o contrário de suas sensações. Que seu bem estava garantido no Senhor. Portanto, quando as sensações quiserem esmagar a sua alma, perceba o movimento dentro dos Salmos nos instruindo a nos mover pela fé. Você já se sentiu dessa forma? Conduzidos não por sua fé, mas por seus sentimentos. E eu digo-lhe, é duro e difícil. Naturalmente somos conduzidos e tomamos decisões não baseados na fé, mas na emoção ou no calor da emoção. Eis aqui um grande e profundo ensino para todos. O salmista está sufocado com uma sensação de abandono e ausência de Deus. Ou seja, as suas emoções os levam para longe de Deus. Mas aqui ele está reconduzindo em um pedido de fé: ilumina-me os olhos. Você já experimentou a estranha sensação de ter sido abandonado por Deus? Ou de uma completa ausência de sua percepção? Mas a respeito de todas as suas sensações dolorosas e emoções conflituosas dentro de si, toda a sua aflição e angústia, sua sensação de morte, porque ele diz: livra-me, Senhor, para que eu não durma o sono da morte. A sensação é que a morte se avizinha. Alguns autores entendem, mesmo que não haja uma conclusão, que Davi escreve este salmo no período em que ele foi perseguido pelo rei Saul. No entanto, nós não podemos ter a clareza e a certeza deste contexto por trás disso. Mas o fato é que há uma situação profunda de sofrimento. Este, portanto, é um autêntico exercício de fé. Ele age com base na fé, a despeito de suas emoções. Mas, como eu lhes disse, não veja as emoções aqui atuando como uma inimiga. Pelo contrário, elas formam
ou elas foram a porta para o exercício da fé. Lembram-se do Salmo 42 e 43? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Esta conversa entre eu e eu mesmo. Eles faziam isso. O autoexame, a autoconfrontação com a palavra de Deus. Uma oração de súplica que clama ao Senhor para que os olhos sejam iluminados e em meio ao mar de sensações esmagadoras, ele possa avançar pela fé no Senhor. Vamos ao terceiro movimento do Salmo 13, dos versos 5 e 6, uma confiança inabalável, o canto da fé, a resposta à sua oração. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. O lamento almeja, em primeiro lugar, a fé que habilita a esperar confiantemente no Senhor. Pode-se perceber que o lamento não é, portanto, uma fórmula mágica. 3 passos para sair do sofrimento. Não entendam dessa forma. Não, absolutamente não. Ele não está nos dando uma fórmula mágica para resolver e sair do sofrimento rapidamente. Ele está nos ensinando a como, em meio à dor, aflição e angústia, levar a nossa angústia e aflição diante do Senhor. O Salmo é muito mais profundo do que uma receita mágica. A fé que se move na certeza de que um Deus pessoal que se revela em meio às nossas lutas, para que, a despeito das circunstâncias, de tudo e de todos, permaneçamos firmes e inabaláveis. O profeta Abacuque, diante das piores perspectivas quanto ao futuro da nação, registra: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Em outras palavras, se tudo der errado, se as coisas se dissolverem diante de você, o Salmo nos ensina que o sofrimento nos leva a um outro nível de vida cristã e fé, para que a nossa fé se firme no fundamento, que é a palavra, que é o Senhor, e a despeito das circunstâncias, sigamos em frente, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sempre que os cristãos estiverem aflitos e atormentados pelo diabo, por causa dos seus pecados ou por causa de outras coisas, devem recorrer a Deus e clamar por Ele, relacionando o Senhor às suas promessas. A gratidão sincera deve acompanhar esta fé, consolo e esperança. Como Davi demonstra aqui, com um exemplo e declaração: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Paul Tripp, em um dos seus livros, fala a respeito de uma tendência de amnésia espiritual que todos nós temos. Esquecemos aquilo que o Senhor fez por nós na semana passada, no ano passado. A sua proteção, a sua bondade, a sua providência. Quando somos acometidos pelo sofrimento, esquecemos completamente. Mas o canto do salmista não é porque tudo já foi resolvido, é porque ele pode cantar
na certeza da presença do Senhor, da providência de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, nos ensina a súplica. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Este é o triunfo e a vitória dos crentes. Eles cantam alegremente sobre a sua redenção misericordiosa. Eles celebram e louvam a Deus. Não faz sentido. Esta é a loucura do Evangelho. Como podem homens e mulheres diante da morte, diante da derrocada, da falência, louvarem a Deus? Lembram-se do hino, sou feliz com o Senhor, meu Jesus? Aquele homem perdeu tudo, perdeu os seus bens, perdeu tudo que ele possuía, perdeu parte da família, e no profundo do sofrimento ele canta, sou feliz com o Senhor, meu Jesus. Essa é uma fé que o mundo não conhece. A fé que nos move diante das aflições, das angústias, do sofrimento. Nos momentos de necessidade, precisamos agir dessa maneira. Precisamos olhar para as Escrituras e fazermos como o povo de Israel fazia. Precisamos tomar o livro dos Salmos e orar os salmos de lamentação. Olhemos para a história da redenção. A oração de lamento são ouvidas por Deus desde o livro de Gênesis, quando o povo no cativeiro do Egito clamava a Deus por livramento. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e vim acudi-los. Êxodo 3:7. 2 Crônicas 7:14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Jeremias, o profeta, lamenta diante da iminente destruição de Jerusalém. Ele lamentou profundamente diante de Deus. Ele ergueu diante de Deus uma série de lamentos, e alguns deles são assombrosos. Mas ele está lamentando diante do Senhor. Hebreus, como vimos antecipadamente, o profeta Abacuque trouxe lamentos fortíssimos diante de Deus. Em Abacuque, nós podemos ver isso. Mas chegamos ao Novo Testamento, e o que vemos nas narrativas dos evangelhos são os coxos, os cegos, os aflitos, os angustiados, os leprosos, pessoas que perderam seus entes queridos, como o caso da filha de Jairo e até mesmo a família de Lázaro. Eles vão para Jesus e eles convocam a Jesus, dizendo, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Este é um pequeno exemplo de um lamento nos evangelhos. Os crentes lamentavam diante da aflição da vida. No entanto, queridos, a cruz do Calvário é o ápice daquele que traz o lamento diante do Pai. Cristo faz a sua oração de lamento. A hora nona, diz a Escritura, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele é o homem de dores e sabe o que significa sofrer, por isso ele se compadece com os sofredores. Se pensarmos, queridos,
que muitas pessoas em momentos de angústia não têm para onde recorrer. Podemos ficar encorajados a apresentar estas porções da Escritura Sagrada para eles, para mostrar como as pessoas na Bíblia recorreram a Deus. Pode ser que nessa manhã você esteja passando por momentos da vida de profunda dor e sofrimento. Mas se você não estiver passando por estes vales da sombra da morte, sem sombra de dúvidas, você conhece alguém, ou vai se deparar com alguém em profundo sofrimento em sua família, em sua roda de amigos. Eis aqui a palavra de Deus, que podemos levar àqueles que não têm para onde correr, não têm porto seguro. Na realidade, alguns recorrem a outros artifícios, às drogas, ao álcool e a outros hábitos para tratar a dor da alma. Mas o que eles conseguem é simplesmente escravidão. Nas trevas da nossa luta emocional com Deus, crescemos em nosso entendimento sobre Ele. Quando Ele não responde como esperamos, aprendemos sobre o seu caráter. Surpreendente. Nós o atacamos talvez em ira, mas não recebemos o seu julgamento como resposta. Suplicamos desesperadamente por Ele, para que nos salve do terror, mas Ele não necessariamente nos resgata, resolvendo de imediato a nossa situação. No entanto, o que Ele revela para nós é o seu coração. Jó, o homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nós conhecemos um pouco da história dele. Deus permite ao diabo tocar em sua vida. E ele perde todas as coisas. Ele era um homem rico. Ele tinha uma família linda. E ele enterra todos os filhos em um dia só. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta à presença de Deus. E aquele diálogo nos revela que Satanás estava sugerindo que a relação do crente com o Criador é uma relação comercial. O Senhor me abençoa e eu temo ao Senhor. Mas não tire o meu dinheiro, os meus bens e a minha saúde. Deus permite que todas essas coisas sejam tiradas. Se dá um início, uma sequência de questionamentos diante do Senhor. São lamentos, são perguntas, são questionamentos. O final do livro, o Senhor não responde a pergunta precisa de Jó, mas se revela de uma forma majestosa e gloriosa, no meio de um redemoinho, uma manifestação teofânica do ser de Deus, da sua soberania, dos mistérios, quando o sofrimento nos alcança e não conseguimos entender. Mas o canto de Jó, no fim do livro é: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos, queridos, aprender aquilo que a Escritura Sagrada nos traz, a levar diante de Deus as nossas aflições, as nossas angústias, diante daquele que se revela no meio do sofrimento. Ele fala de forma profunda. O texto de Hebreus que nós lemos nos ensina que Jesus aprendeu pelo sofrimento. Por isso, Ele entende a sua dor. Ele entende o seu sofrimento. O Salmo nos leva, por fim, à presença daquele que é o nosso Senhor,
daquele que é o nosso Redentor. Confiemos nele. Entreguemos as nossas aflições e angústias e cantemos ao Senhor da nossa salvação, a despeito de toda a situação. Que Deus assim nos abençoe nessa manhã.